Eu só quero que você entenda que tem momentos da sua vida que o que vai resolver são seus joelhos e seus lábios. Mas tem momentos da sua vida que o que vai resolver são suas mãos e suas ações. O que ora tem que ser o mesmo que age. Nunca interrompa uma vida de oração, mas traga para a sua vida a ação que sua oração precisa. E vejo muitas pessoas que têm um relacionamento com Deus, um ambiente espiritual sensacional, e que vão ganhar a outra vida, mas perderam essa. Passaram por aqui sem deixar nada. Então o que nós buscamos aqui? O equilíbrio. Que possamos organizar nossa vida, que ela seja pautada em dois ambientes de sucesso: o divino e o material, o físico. Que tenhamos aceitação, porque vamos morar como nosso Jesus na glória, e que também tenhamos resultados para deixar aqui na terra um legado para a próxima geração. Então por que eu estou abrindo com isso? Porque se nós vamos falar de oração, eu tenho que abrir com Moisés. Deus falava com Moisés como alguém conversa com um amigo. Quando? Algumas vezes. Em outras vezes você vai ver Deus conversando com Moisés como Deus, dando ordem. Mas em algumas situações você vai ouvir Deus conversando com Moisés, ouvindo o que Moisés tem a dizer, atendendo algumas demandas de Moisés altamente desnecessárias. Por quê? Porque o propósito do texto é mostrar que assim como Moisés no Velho Testamento, assim como muitos no Novo Testamento e para nós hoje, o relacionamento para com Deus ainda mantém o mesmo. Como esta vida, um relacionamento para aqui, de um Deus amigo próximo, e nem por isso ele vai deixar de ser Deus. Nós vamos dar uma olhada na história e vamos começar por ele, porque Moisés aprendeu sobre oração ainda muito pequeno, enquanto ainda estava num lar hebreu. Nós vamos descobrir que quando ele sai do palácio, agora fugido para o deserto, não é a cultura do palácio que o mantém de pé, mas sim a base de seus ensinamentos do lar que ele recebeu. Nós vamos olhar aqui que a maior herança que nós podemos deixar para a geração futura não é um bom smartphone, não é uma casa, não é uma boa formação acadêmica, ainda que isso seja altamente produtivo e relevante, mas a maior herança que vamos poder deixar para essa nova geração é mostrar para eles que existe um Deus nos céus, e que quando seus pais, quando o dinheiro, quando a saúde, quando os amigos faltarem, Ele vai estar onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que ele aprendeu isso onde? Ainda na primeira fase, no início da sua história, ou seja, para que sua matriz fosse estabelecida, e Moisés nunca mais esqueceu disso. As matrizes são importantes, porque o diabo sempre vai tentar convencer você de que você não é quem Deus diz que você é. O diabo sempre vai tentar fazer com que você se convença de que você não pode fazer aquilo que Deus pode. Provavelmente você entrou aqui hoje e nem reconhece sua identidade direito, não sabe direito quem você é, o que você pode, o que você não pode. Você é quem Deus disse que você é. Você está entendendo? Então que ninguém te convença, por mais amigo ou inimigo seu que seja. Nós temos que ter essa maturidade. Quando nós olhamos para esse camarada, nós vamos descobrir que a vida dele viveu essa coisa que me encanta, sabe? Discernir, ter maturidade, ter sensibilidade para entender como eu coloco as informações desses dois mundos tão importantes na minha vida. O eterno, de uma vida de busca com Deus, de consagração, de intimidade, certo? De fuga do pecado e ao mesmo tempo dos resultados que eu preciso obter aqui para ter uma vida boa nessa terra. Gente, a nossa geração, a mais antiga, ela gostava muito de sofrimento. Até a própria igreja usava muito isso antes, os testemunhos que traziam dor para sensibilizar, para abrir uma brecha. Estou dizendo que estava errado, não, longe de mim. Só que essa geração hoje, você pode ver hoje os testemunhos que falavam de dor, de dificuldade, isso perdeu o ibope. Hoje a igreja fala mais de resultado.
Isso está certo ou está errado? Está certo, não tem problema nenhum. O que nós precisamos entender é que nós estamos vivendo uma época, e eu entendo isso, onde Deus quer dar para a minha geração o que não deu para a anterior, fazer na minha geração o que não fez na anterior. Por quê? Porque a vida é cíclica, é assim que funciona. E nós temos que entender isso. Há um tempo atrás, uma senhora, eu já falei isso aqui, falou comigo que ela veio nesse mundo para sofrer. Eu olhei para ela e falei, então, a senhora que sofra. Aí ela me olhou, como assim? Eu falei, a senhora acabou de falar comigo que veio nesse mundo para sofrer. Quem sou eu que vou tirar da senhora tal privilégio, sua missão? Aí ela olhou, e o senhor? Eu falei, bom, eu não vim para sofrer. Sofrer para mim é algo muito pontual. Porque Jesus disse, no mundo tereis. Então, dá para ter vida 100% boa nesse mundo? Não, isso ficou para a próxima fase desse game. Mas isso também não significa que minha vida tem que ser uma saga de sofrimento e sofrimento. Mas se você quer, deleite-se. E você sabe que ela saiu de perto de mim muito chateada, porque na cabeça dela eu tinha que querer sofrer também. E era o modelo mental dela. Por isso que mudar o modelo mental das pessoas é tão desafiador. Nós temos que sair de uma sociedade que segrega pessoas. Nós temos que sair de uma sociedade preconceituosa. Está na hora da igreja abrir a mente e derramar nesse mundo o amor de Deus que transforma vidas. É assim que funciona. Quando nós olhamos para isso, quando nós oferecemos isso para as pessoas, é isso que muda. Porque Cristo é o amor. Não é o amor irresponsável de qualquer jeito, mas é o amor que transforma. Então nós vamos dar uma olhadinha nesse cara. Primeiro, porque presta atenção, coloca para mim aí, santo varão, Êxodo 14:15. Vou falar um pouquinho. Êxodo 14:15. Então disse o Senhor a quem? Um cara que ele conversava como a mim. O que Deus diz para Moisés? Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que... O que Deus está dizendo aqui? O que Moisés está fazendo nesse texto? O que ele está fazendo? Fala assim, orando. Orando. Moisés estava o quê? Tá. Vamos lá para o Novo Testamento. 1 Tessalonicenses. Orai sem. O que Moisés está fazendo? E o que Deus falou que nós temos que fazer sempre? O texto não se contradiz. Ele só precisa definir que hora as coisas precisam acontecer. Quando Moisés está orando, Deus falou para Moisés, Moisés, o que tu está orando, filho? O faraó está chegando aí com os milicianos. A turma está tá vindo. Você levanta porque eles vão pegar você. Porque agora não é hora de... Eu não quero contradizer nada. Eu só quero que você entenda que tem momentos da sua vida que o que vai resolver são seus joelhos e seus lábios, mas tem momentos da sua vida que o que vai resolver são suas mãos e suas ações. O que ora tem que ser o mesmo que age. Nunca interrompa uma vida de oração, mas traga para a sua vida a ação que sua oração precisa. Você consegue entender isso? Quando nós olhamos para esse cara, que é um cara de oração, um amigo de Deus, Deus está falando agora nem como Deus, como amigo. Moisés, abre o olho, Moisés. Você consegue entender? Nosso propósito é levar a sua vida para outro nível. É isso que você tem ouvido aqui direto. Porque nosso propósito é colocar você num trilho onde sua vida sirva de inspiração para outras pessoas, no evangelho pleno que transforma, que cura e que nos aproxima de Deus. Nós queremos fugir do pecado e não do conhecimento. Nós queremos fugir da ignorância. Tem duas batalhas na vida. Uma que você olha e diz que o cara é valente, e outra que você olha e diz que o cara é um tolo. Qual é a diferença do tolo para o valente? A motivação, o propósito da batalha. Essa é a grande verdade. O que a Bíblia propõe é uma palavra de libertação. E por isso nós temos que entender um Deus que quer mais do que quer ser Deus. Ele quer ser nosso amigo. E um Deus que nos faz entender que tem momentos que não é para orar. Bom, você vai fazer a prova do Enem. Vamos lá. O que você faz? Ora ou estuda? Quem já estudou bastante e na hora da prova deu um branco, deu um nervoso e se lascou? Pois é. Você tem que continuar estudando, sim ou não?
Mas aí eu, Senhor, eu já estou com medo. A prova nem chegou. Já estou suando, estou com medo de esquecer tudo. Eu me preparei, eu me esforcei, mas eu não sei se as minhas emoções vão sabotar o que eu vou fazer agora. Então entra com providência na minha mente, age com teu poder e glória, se manifesta na minha vida, e que eu corresponda a tudo aquilo que investi. E a melhor nota dessa sala vai ser a minha, porque eu sou teu servo. Além de estudar, ainda estou orando. Se o Senhor puder fazer com que caia nessa prova só o que eu estudei, já fico feliz. Isso para mim é intimidade com Deus, é conversar com um amigo. É assim que funciona. Quando nós estamos olhando, nós vamos descobrir primeiro que não dá para colocar Deus numa caixinha, e que Deus se relaciona com cada um de nós de forma diferenciada. O grande problema é exatamente essa uniformização. Todos seguindo o mesmo padrão, tem que ser todos do mesmo jeito, porque se você contraria o padrão, inevitavelmente tem alguma coisa. Essa é a história do patinho feio. Você lembra do patinho feio? Ele era feio. O que ele era? Ele era diferente. Como ele era diferente num ambiente uniformizado, todos olhavam para ele e podiam dizer para ele: qual é o problema do cisne para o pato? Normalmente ele é maior, ele é até mais, e ninguém vai tolerar alguém maior e mais bonito perto da gente sem botar um defeito. Ah, ela é magrinha, é feia, né? Gordura não tem, mas feiura. Gente, você não... Infelizmente, está certo ou está errado, não foi eu que criei o processo. O que nós precisamos é aprender a viver com sabedoria nesse mundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você descubra qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, a vontade de Deus, ela é perfeita, e a vontade de Deus, ela é Isso no que diz respeito à rota. Como eu disse, pontualmente você vai lidar com desconfortos. Por quê? Porque todo relacionamento traz consigo um conflito de interesses. Por que casais não se dão bem? Porque o marido quer uma coisa e a mulher quer outra. Quando isso acontece, haverá um conflito de interesses. Por que às vezes no trabalho você tem um problema? Porque o patrão ou o chefe ou quem quer que seja quer alguma coisa e você quer outra. Todas as vezes que duas cabeças querem coisas diferentes, enfrentamos conflitos de interesses. Quando Deus quer uma coisa e você quer outra, o que vai acontecer nesse relacionamento? Um conflito de interesses. É assim que funciona. Quando nós vamos olhar aqui, eu queria que você pegasse esse texto. Coloca para mim Êxodo 6, verso 3. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Presta atenção que Deus está falando com Moisés. Ele pega Abraão, Isaque e Jacó, os três patriarcas, a base, e diz para Moisés: Moisés, olha, Abraão, Isaque e Jacó, eu apareci como Deus, mas eu nunca me revelei a eles plenamente, como eu vou fazer com você. O que Deus está dizendo para Moisés é: nós vamos ter um relacionamento diferenciado. Olha só, o que demonstra se eu vou me relacionar com Deus, quer em leitura bíblica, quer em jejum, quer em oração, quer em ambiente de dedicação, quer em indumentária ou investimento, quer em lugares que eu vá frequentar, quer aquilo que eu vou ingerir, eu preciso entender que isso vai ser particular, e que Deus pode dizer para o Eliezer ir num lugar e vai dizer para eu não frequentar. Pode dizer que o Sidney vai usar determinadas roupas e eu não vou poder usar. Vai poder dizer que o Jorge pode beber determinadas coisas e eu não posso beber. E aí eu não posso vir para a igreja e dizer: olha, Deus me disse que todos não podem usar isso, não pode usar aquilo, não pode fazer aquilo outro. Você não pode uniformizar uma coisa que Deus só falou para você. Nesse texto nós temos que adquirir a maturidade, e por isso ele diz os três patriarcas. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, preste atenção, apareci para Abraão, Isaque e Jacó, mas não me revelei para eles da forma que eu vou me revelar para você. E sabe o que me encanta? É que esse texto
ele vem após, olha só. Ou seja, depois de Abraão, Isaque e Jacó, Deus fala com Moisés dizendo: eu vou me relacionar com você de forma extraordinária. Aí vem o Novo Testamento que diz que Deus não habita mais em templo feito por mão de, e que agora resolveu morar dentro de nós. Jesus disse: vocês farão coisas maiores do que eu. O que indica que quanto mais o tempo vai passando, mais Deus se torna ou deseja se tornar íntimos de nós. Nós estamos vivendo num tempo extraordinário. Se nós entendermos isso, a nossa intimidade, porque qual é um dos propósitos da oração? Intimidade. Intimidade para trazer uma amizade e comprometimento para trazer petições. Porque é isso que nós vamos olhar um pouquinho mais à frente. Quando nós olhamos para isso, preste atenção em Êxodo 32, para mim um dos textos mais extraordinários da Bíblia. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço, do teu livro que tu tens escrito. E o que Moisés diz para Deus? Agora perdoa o seu, ou então risca o meu nome do livro que tu tens escrito. Moisés está conversando com Deus e diz: Senhor, perdoa o povo, ou então o Senhor pode riscar o meu nome do livro do Senhor. Eu também não quero entrar. Eu não sei a ótica que você consegue enxergar esse texto, mas pela primeira vez eu olho para um homem na Bíblia, depois de Jesus, e vejo que ele se parece muito com Deus. Porque o que Moisés está dizendo nessa frase: Senhor, o Senhor entregou esse povo para que eu pudesse caminhar com ele, e eu amo esse povo de uma tal forma que nós não vamos perder esse povo, Senhor. Não faz sentido, eu não quero nem entrar se esse povo não for, porque eu não vou conseguir estar lá dentro sabendo que ninguém está lá. Quando alguém se aproxima demais de Deus de verdade, sabe o que acontece? Ele começa a se parecer com Deus. Eu aprendi uma coisa na minha caminhada cristã: amar a Deus é fácil, difícil é amar aquilo que Deus ama. Moisés aqui nos dá uma grande lição de quem está perto de Deus. Quando você está perto de Deus, você aprende a amar a quem Deus ama. E Deus ama o pecador, sim ou não? Isso, Deus ama gente, pessoas. E às vezes nós amamos muito a Deus, mas não amamos as pessoas.